pessoal! Nesse vídeo nós resolveremos mais um exercício sobre constante de Avogadro. Leiam esse enunciado. Bom, após a leitura nós observamos que ele quer que nós determinemos o número de átomos de hidrogênio que está contido numa amostra de 100 gramas de álcool etílico, ok? Bom, nesse caso, nós temos que considerar que nós temos uma amostra de álcool etílico e ele quer saber o número de átomos que corresponde somente ao hidrogênio. Ou seja, em outras palavras, para a resolução desse exercício, nós precisamos tanto da constante de Avogadro, como também do entendimento da fórmula centesimal. Aqui no canal já tem vídeos que falam sobre a fórmula centesimal. Por que nós precisamos desse entendimento? Porque nós nos referimos a um elemento químico específico dentro de uma amostra que tem outros elementos, certo? Notem que, como enunciado já deu ali a fórmula do álcool etílico, no álcool etílico nós temos o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. E o enunciado só quer o hidrogênio. Portanto, nós temos que considerar esse hidrogênio, ok? Dentro da estrutura do álcool etílico. Bom, vamos começar então a resolução. O primeiro passo é nós calcularmos o número de mols, certo? Sempre que nós tivermos que calcular número de átomos, número de moléculas, partículas, nós precisamos do número de mols. Para calcular o número de mols, nós precisamos tanto da massa como da massa molecular, ok? Bom, vamos começar calculando então a massa molecular do álcool etílico, tá certo? Então vamos lá. Nós temos quantos carbonos? Dois carbonos no álcool etílico, certo? Então, 2 vezes 12 é igual a 24. Vale ressaltar, pessoal, que nós temos que considerar as casas decimais da massa atômica. Como aqui é 12,01, então é 2 vezes 12,01, que dá 24,02. Nós temos 6 hidrogênios na fórmula do álcool etílico, então cada hidrogênio tem uma massa de 1, então 6 vezes 1 é 6. E nós temos que a massa molecular do oxigênio é 15,99. E como nós temos apenas 1 vezes 15,99, 15,99. Fazendo a adição desses valores, nós chegamos na soma igual a 46,01, ok? Então, essa é a massa molecular do álcool etílico. Todavia, vale ressaltar que o nosso foco é o hidrogênio, tá? Então, se o nosso foco é o hidrogênio, nós agora vamos fazer o cálculo da fórmula centesimal. Observem que nós temos 6 hidrogênios, ok? Na estrutura do álcool etílico e a massa molecular do álcool etílico é 46,01. Então, para o cálculo da fórmula molecular, nós consideramos todos os elementos químicos. Mas para a fórmula centesimal, para o cálculo da fórmula centesimal, nós colocamos no numerador, isto é, a parte de cima da fração, a massa do elemento que nós queremos, então a massa do hidrogênio na molécula é 6, certo? E no denominador, a massa molecular do álcool etílico, que é 46,01. Fazendo essa divisão e multiplicando por 100, nós chegamos que a proporção do hidrogênio no álcool etílico é 13,04%, ok? Vale ressaltar que essa porcentagem ela deve ser considerada. E também nós temos que considerar a massa da amostra, que é 100 gramas de álcool etílico. Se em 100 gramas de álcool etílico, que corresponde a 100%,
nós temos 13,04% de hidrogênio, qual que vai ser a massa do hidrogênio? Fazendo essa regra de 3, nós chegamos que a massa do hidrogênio contido na minha amostra de 100 gramas é igual a 13,04 gramas, ok? Então, essa daqui é a massa que nós temos que levar em consideração no número de mols, tá certo? Então, observem que agora nós já temos a massa. Então, nós podemos calcular o número de mols. O número de mols é a massa sobre a massa molecular. Se a massa é 13,04, então nós colocamos ela no numerador e no denominador a massa molecular. Observação: a massa molecular aqui é a massa do hidrogênio, porque nós queremos determinar o número de átomos do hidrogênio, ok? Então, nós fazemos essa conta aqui. Essa divisão é igual a 13,04 mol. Então, esse é o número de mols que nós temos do hidrogênio, tá certo? Agora, tá bem tranquilo. Nós calculamos agora, por meio da constante de Avogadro, o número de átomos. Então, vamos lá. Se em 1 mol nós temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, quantos átomos nós teremos em 13,04 mols? Aqui, basta nós fazermos essa regra de 3. E fazendo essa regra de 3, nós chegamos que o número de átomos presentes de hidrogênio numa amostra de 100 gramas de álcool etílico é 7,8 vezes 10 elevado a 24. E assim nós concluímos esse exercício, ok? Qualquer coisa, comente nos comentários, deixe sua dúvida aqui e bons estudos!